Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição de Chá e Prosa com Alexandra Gomide. Hoje recebendo aqui Ricardo Ventura, que tem um currículo assim até difícil da gente mencionar, né, Ricardo? É administrador e psicanalista e especialista em comunicação persuasiva e analítica. Hoje ele vai conversar um pouquinho com a gente aqui sobre o seu trabalho e essa temporada dele aqui em Portugal. Bom, Ricardo, a gente vai começar já de cara mencionando os seus 3 livros, best-seller em PNL lá no Brasil. Isso. Você foi o primeiro autor a escrever sobre PNL aplicada. Isso. Fala um pouquinho pra gente o que é isso. Então vamos lá, o que acontecia? Eu comecei a estudar PNL por volta dos anos 2000 e todos os livros que eu pegava, ou os autores eram de fora, ou era uma coisa mais expositiva. Olha, PNL é isso, as técnicas são essas. Mas não tinha nada aplicado. Tinha um roteiro dele. De verdade, com as pessoas, com o resultado e tudo mais. Porque eu já dava treinamentos, né, há bastante tempo antes. Aí eu decidi primeiro fazer o Crenças, que é aquele que fala sobre PNL em terapia. Então trata com compulsões, vícios, traumas, e foram pessoas que eu atendi. Então são os casos de verdade sendo ali relatados. Estudo de caso. Exatamente, estudo de caso. Então é eu falando, a pessoa falando, aí depois a técnica que foi aplicada e como a pessoa pode fazer. Sim. O segundo livro, que foi o Comunicar, Vender e Negociar com PNL, ele já é a PNL aplicado à comunicação e venda. Então você, quando está na frente de uma pessoa e você precisa expor o seu produto, a sua solução da melhor maneira possível. E o último também se tornou um best-seller, fomos na Amazon, o primeiro ranking ali na semana de lançamento, o Comunicar, Vender, o Como Manipular e Persuadir Milhares de Pessoas. Esse é sobre comunicação extremamente persuasiva. Então, quem normalmente consome esse produto? Vendedores de vendas complexas, oradores profissionais, então políticos, pastores, CEOs, ou seja, quem precisa se comunicar, criar uma palestra, um treinamento, muitos treinadores internos. E muitas vezes a pessoa pergunta para mim: Ricardo, mas manipular não é algo ruim? Eu sempre digo o seguinte: quando a gente é criança, a gente com 2 aninhos, a gente naturalmente, a gente não quer escovar os dentes. O que a nossa mãe faz? Com a visão dela, com a vontade dela, ela nos convence, ela nos manipula para dizer o seguinte: olha, vai nascer um bichinho, vai comer seu dente. Então é a imposição dela, da visão dela na criança. Então isso é uma coisa natural. E na vida nós encontramos grandes manipuladores e persuadores. O problema é que alguns nos levam para o bem. Os líderes religiosos, por exemplo, nos dão o caminho do bem. Os nossos pais, as pessoas mais próximas, elas não nos manipulam, ou seja, apresentam uma nova forma de fazer para o bem, e tem os maus também. Por isso que esse livro é muito importante para você entender quando você está indo, ou para você manipular e persuadir para o seu produto, para a sua solução, ou até como você está sendo manipulado e criar uma blindagem quando você perceber que é para o caminho ruim. É isso aí. Na verdade, é para comunicar e para se defender. Exatamente, para se comunicar e se defender. Todos eles, inclusive o Comunicar, Vender e Negociar, tanto serve para você se tornar um exímio vendedor, como para você também não cair na arapuca de maus vendedores. Exato. Que vão utilizar de padrões subliminares, de convencimento, gatilhos mentais, a própria hipnose conversacional. E a gente entra, até eu entro. Eu mesmo já entrei várias vezes, mesmo sabendo, mesmo estudando, mas se você usa a mesma sequência, que vai cair como chave e fechadura, que vai me tornar manipulável, a gente cai. É quase impossível. O poder da comunicação é pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal. Bom, Ricardo, eu anotei aqui, olha, suas palestras também são extremamente reconhecidas. Eu li em algumas fontes que você é considerado por outros estudiosos, inclusive da PNL, como um dos melhores palestrantes e treinadores de PNL do Brasil. O que diferencia? O que você acha que é o diferencial das suas palestras? A grande, assim, o que eu acho que é o grande diferencial, eu sou um cientista do comportamento humano, então eu já tenho minhas próprias, inclusive, estudos e teorias e tudo mais, mas eu trago o complexo pro simples. Você participou hoje de uma palestra minha, onde eu dou exemplos do dia a dia.
Situações reais. Situações reais. As pessoas se identificam. Propagandas de televisão, né? Situações corriqueiras, para às vezes levar a pessoa para um ambiente extremamente acadêmico, extremamente onde você trata com muitas teorias, né? Sobre o cérebro, sobre o comportamento humano, psicologia cognitiva. Só que se eu explicar isso só na teoria, é muito chato. Exato. Então eu explico com vendas de carro, com escolhas de parceiros, né, de namorada. Então com o dia a dia. E aí fica muito mais fácil da pessoa entender e aplicar no negócio dela. Exato. Eu fui percebendo durante a palestra exatamente isso. Como as situações são muito reais, muito próximas, as pessoas se identificam com a fala e se identificam rapidamente com a situação que você quer exemplificar. Então capta a mensagem com mais... E não percebe o tempo passar. E não percebe o tempo passar. A gente era um pocket training de 1h40. Exato, gente. Nós ficamos 2h50, ou seja, quase 3 horas. E a Alexandra pode dizer, ninguém levantou, ninguém saiu sem perceber. Muito bom. Porque eu utilizo, inclusive, na apresentação, o que eu ensino. Então, são quebras de padrão, interação, a customização para cada pessoa, responder as perguntas que surgem, não ter medo de perguntas, porque tem muito palestrante, muito orador que tem medo de perguntas. Não vou perguntar só no final, tal. Então, você interage muito. E as pessoas, elas se sentem participativas daquilo que está acontecendo. Então, o evento não fica só não é uma comunicação daqui para lá. Não, é todo mundo se divertindo, todo mundo. E a diversão é muito importante. Talvez as pessoas não tenham notado, mas eu disse que quando você aprende uma emoção junto, você leva por toda a vida. O que eu fiz aqui foi o quê? Várias emoções para as pessoas se emocionarem, ou rindo, ou se emocionando, ou contemplando. Então, tudo que eu passei hoje, eu tenho certeza absoluta que as pessoas vão levar por toda a vida. Você também foi o primeiro autor brasileiro a escrever sobre vendas e comunicação persuasiva. Hoje conhecida como neuromarketing, é isso? Então, o que seria isso exatamente? Pois os nomes mudam, mas é assim, tem neurovenda, neuromarketing, neuropersuasão. Na realidade, é quando você fala para o cérebro, você fala por padrões extremamente antigos. Então você vai entrar por programinhas que existem desde o tempo dos homens da caverna, que praticamente você não tem como fugir, porque são padrões que fizeram com que a raça humana existisse e conseguisse se perpetuar. Então, você não compra, isso é uma coisa que as pessoas podem acreditar que elas tomam decisões conscientes. E na realidade, nós justificamos a nossa compra de maneira consciente. Mas todas as nossas decisões, todas elas, são de maneira inconsciente. Elas são tomadas primeiro na parte mais primitiva do cérebro, que é o cérebro basal, o reptiliano. A parte frontal, que é o cérebro mais moderno, o córtex, né? Neocórtex, ele dá razão, ou seja, não, eu escolhi essa roupa por causa disso. Nada, você escolheu aquela roupa porque a gente fala por contraste, porque uma era mais barata que a outra, ou você se sentiu mais poderosa, com autoridade, mais sexy, ou você se sentiu mais vistosa, e aí você compra, e aí depois você justifica por muitas outras coisas. É igual uma casa, a casa é igual uma caverna. Então, como é que o homem da caverna buscava uma casa? Que traria segurança, até status, uma autoridade. Minha caverna é mais alta que a sua. E hoje a gente faz a mesma coisa, você pode ver. A gente busca as coberturas, as mais bem localizadas, as que têm segurança, conforto. É a mesma coisa. E a gente depois justifica com a parte consciente. Mas a gente fala diretamente com essa parte que a gente não controla. E não controla. Isso pode ser em qualquer coisa, qualquer país, em qualquer época. Como eu disse, até eu mesmo tenho que me controlar. Porque quando esses estímulos são desencadeados, o que se chama gatilho? Na hora que você puxa o gatilho de uma arma, aquela bala ela vai. Não tem como você parar, é a mesma coisa. Se você pega, inclusive, numa sequência, é quase impossível você falar não. Ótimo, que legal. Me fala uma coisa, palestrou lá no Porto, veio para Braga, o que você sentiu? Porque a postura do português é bem diferente. O português... Em relação ao Brasil. Muito, tanto para receber, reagir diante de uma palestra, de uma fala, ou como empreendedor, como vendedor, como comprador, é bastante diferente. Como é que você sentiu nessas palestras? Então, o interessante é assim, em relação às palestras, uma receptividade muito grande. Eu não sei se é porque eu já tenho esse costume, né?
4 avós eram do norte de Portugal. Então essa coisa de você primeiro se fazer acreditar para depois se abrir, isso é uma coisa que a gente foi comerciante a vida inteira. Então meu avô, que abriu a primeira loja, inclusive a primeira loja do bairro onde eu morava, a loja da Vila Maria, a primeira loja de calçado foi meu avô que inaugurou em 1941, que veio aqui da região de Macedo de Cavaleiros, uma cidadezinha chamada Olmos, com 400 habitantes. Uma aldeia. Uma aldeia, subdistrito de Olmos. Então, a Vila Maria inteira, a gente fala que 80% dela foi colonizada por portugueses. Então, eu tive esse contato desde o início. E realmente, você primeiro tem que se fazer merecedor. Exato. Se você não se fizer merecedor, a pessoa não vai acreditar em você. E a neurolinguagem tem muito disso. Quando a gente fala de rapport, quando a gente fala de você entender os critérios, as prioridades, é isso. Então, para você conseguir ser visto por um português, para você ser notado e ele te passar essa autoridade, para ele abrir a carteira e realmente dar dinheiro para você, primeiro você conquista ele, depois é o seu negócio. Então isso cai como uma luva quando a gente fala de neurociência, quando a gente fala de neuropersuasão, porque é esse o caminho. Primeiro você faz a leitura, né? Muito, a pré-leitura, inclusive corporal, como você vai se encaminhar para aquele sentido final, que seja um contrato, que seja um aceite, que seja uma parceria, que seja uma compra, não importa. Você primeiro se vende para depois vender o seu produto. Mas isso é ponto pacífico. Primeiro, só que assim, isso é no mundo inteiro, só que aqui é mais forte ainda. Mais forte ainda. Muito mais forte. Isso eu achei assim, fantástico a ideia de trazer essa palestra aqui para Portugal, porque a gente está vivendo um momento que muitos brasileiros estão vindo aqui para Portugal e muitos deles para investir, para empreender. E o que a gente percebe, principalmente lá na associação, é a dificuldade nesse momento de adaptação empreendedora. Por quê? Porque quer trazer para cá o padrão de empreendedor lá do Brasil. Só que aqui a linguagem é outra. O tempo é outro, o momento é outro. Então a comunicação já é um dificultador. Exatamente. Porque o brasileiro... E a comunicação é essencial. Exato. Lá o que acontece? O empresário brasileiro ele pode até ter tido um resultado de sucesso lá no Brasil. Exato. Mas quando ele traz para cá, é como se ele estivesse renascendo. É tudo diferente. É como eu disse, só como você vai fazer a comunicação, que é o grande detalhe. Como ele vai entregar o produto, tudo bem, não tem problema nenhum. A destreza dele, o capital intelectual, todo o know-how dele, tudo bem, isso tudo tem um grande valor. Só que isso é entregue depois. Não é isso que vai fazer o português decidir. Mas você tem know-how? Tá bom. Você tem experiência? Tá bom. Mas eu tenho dinheiro? Tá bom. Mas eu quero conhecer você. Eu quero saber se você... É lógico. Então, quando essa pessoa vai pegar o modelo e transportar ele diretamente para cá, não funciona. Você pode falar isso com muito mais propriedade do que eu, que você trata com eles todos os dias. Exatamente. Por isso que a comunicação persuasiva, ela é muito importante. Exato. E aí eu vou até fazer um comentário aqui, porque eu vim para a palestra, lógico, e quando me veio a proposta, né, que a palestra viria para cá, foi para mim, assim, o modelo de palestra, preocupei um pouco. Preocupei justamente para esse modelo de comunicação, uma palestra mais interativa, mais dinâmica, e a gente sabe que, em geral, os portugueses são mais travados. Quando eu vi, gente, durante a palestra, o Ricardo colocando todo mundo para levantar e para se comunicar e para mexer, e os portugueses se inteirando, teve um que até comentou, não sei se você chegou a observar, falou, olha, você precisa fazer o modelo, a gente não está muito acostumado com isso, porque realmente é muito diferente para eles. Eles não estão acostumados a se atirarem. E todos se atiraram. Então, quer dizer, essa comunicação ela é possível em qualquer contexto. Em qualquer contexto, claro. Desde que bem trabalhado. Bem trabalhada, porque tem toda uma metodologia, tem toda uma sequência. Então, o que eu fiz aqui foi exatamente isso. É quebrar essa casca inicial, é como se você abrisse um contrato de segurança para ambos lados. E você vê que a maioria, praticamente todos, me interpelavam, levantavam a mão e falavam, e complementavam, e davam situações. Então não era uma situação só de eu pedir. Não foi uma exposição. Não, as pessoas mesmo que queriam expor a experiência delas.
E isso tudo é neurolinguagem, tudo isso é a psicologia comportamental, com de consumo, é tudo misturado, não é uma coisa só. Né? São, como eu disse, eu sou um cientista da mente humana, do comportamento humano, então a gente mistura tudo que é de bom, de várias práticas, para colocar no que eu chamo de comunicação extrema. Eu sou um comunicador extremo. E é isso que eu passo para as pessoas, para que elas consigam se comunicar um a milhares. Né? O meu canal do YouTube já está batendo quase 200 mil pessoas assinantes. Fantástico. É escrita, como você fazer uma copyright do mundo inteiro. E fazer uma copyright, ou seja, uma carta de venda. Você consegue impactar a pessoa por um e-mail, você consegue impactar a pessoa por uma mensagem de WhatsApp. Então tudo é possível. Então quando a pessoa ela consegue pegar todo esse arcabouço, todas essas técnicas, ela se torna um comunicador extremo. Perfeito. Eu observei isso mesmo. Todas as suas mídias são bem movimentadas e bem interativas. Exato. Quer dizer, você não se destacou no YouTube ou no Instagram, não. O destaque foi em todas. Tem que ser em geral. todas. Realmente a comunicação, ela conseguiu atingir todas essas mídias digitais. Isso. Fantástico. Muito legal. Até pegando o gancho aqui agora nas mídias digitais, a gente tem observado aqui em Portugal, com a chegada de muitos brasileiros, uma movimentação muito grande dos influencers digitais. Inclusive com encontros, com mobilização, porque como o brasileiro tem essa comunicação mais aflorada, esse espaço também, é um campo muito aberto aqui em Portugal, então foi muito receptivo, foi muito aceito, a gente vê muita movimentação. E aí eu te pergunto, Ricardo, no meio dessa comunicação toda e você sendo um líder nesse ramo, como você enxerga toda essa movimentação do youtuber, então, desses influencers? Vamos lá, a primeira coisa que eu falo é o seguinte, a comunicação, ela deixou de ser há um bom tempo e agora de uma forma muito mais perceptiva, de mão única. Antes a gente tinha a televisão, o rádio, o cinema, os jornais e jogava a comunicação daqui para lá. Hoje qualquer pessoa é uma usina de comunicação, tanto para o bem quanto para o mal. A gente tem as fake news, os blogs sujos e tudo mais que são fomentados para só disseminar mentiras. Agora, o mundo do youtuber, vamos falar dessa galera que está surgindo com bastante seguidores, e aí a gente foca em seguidores. Então, por exemplo, eu tenho 200 mil seguidores. É pouco, perto, por exemplo, de um youtuber teen que tem 1 milhão, 10 milhões, mas aí, qual que é o objetivo? Qual que é o foco? Então, muitas vezes, o empresário olha para o YouTube e acredita que não é o mercado dele. É muito teen. Não é verdade. Você tem que estar no YouTube e você não tem que pensar em ter 1 milhão. Se você tiver 1000 pessoas que te seguem e gostam do que você faz, imagina eu sempre falo assim para as pessoas, como você reuniria 1000 pessoas? Onde você colocaria 1000 pessoas? Pensa, em Portugal, como você conseguiria reunir 1000 pessoas? É quase impossível. E 5.000 pessoas no estádio? E onde é que eu colocaria 200.000 pessoas? Não existe um estádio no Brasil que comporta. Só no ambiente virtual. Então são pessoas que querem te ouvir, querem falar do seu produto, não só do seu produto, mas você tem que entreter. Então hoje a gente está numa fase que não importa se você vende livros, se você vende aparelho auditivo, carro, seguro, você tem que entreter o seu público. Por isso que no Extreme Speaker, que é baseado nesse livro, que é aquele curso que eu dou para grandes comunicadores, muitos médicos, dentistas, profissionais liberais, donas de casa que fazem bolo no sentido já profissional, não estou dizendo só porque é um curso de formação, mas essas pessoas elas buscam essa linguagem do YouTube para quê? Para negócio. Então a gente tem duas situações aí. Você precisa estar no YouTube. YouTube é só entretenimento? Não, tem só entretenimento, onde as pessoas buscam por likes e views. Exato. Likes e views paga alguma coisa? Paga muito pouquinho. Se eu não me engano, hoje você precisa de um conjunto de 3.000 likes, com 3.000 views, com mais não sei quantos comentários, para você ganhar $1. Então quem vive de like, quem vive de views, não consegue pagar as contas. Eu falo que like não paga boleto. É uma ilusão isso aí, É uma ilusão. Isso é uma ilusão. Então, mas hoje eu faturo, se você vê nos meus produtos digitais, se eu colocar tudo que eu agora estou lá trabalhando e vendendo, eu devo faturar em euros uns 10.000 euros. Uns 10.000 euros
eu sentado aqui. Então, a coisa acontece lá. Não estou falando dos meus presenciais, as palestras, os cursos de formação. Então, se você fizer uma estrutura... O mundo digital permite isso. Exatamente. Se você fizer uma estrutura muito bem montada, de YouTube, de Instagram, de WhatsApp, então parece que não, as pessoas estão começando a usar o WhatsApp aqui em Portugal, mas o WhatsApp é uma das grandes redes, não só de comunicação, mas de comércio, para você botar o seu colocar o seu público ali, porque ali você passa vídeos, você passa podcasts, você passa um monte de informação, e-books, PDFs. Então é muito importante, se for o seu objetivo, transformar os seus fãs, os seus seguidores em consumidores. E isso é uma coisa que a gente faz também. Por exemplo, o Extreme Seller, que é uma outra formação minha, a gente ensina essas pessoas a criar essa teia de atração, criar esses fãs, criar essas pessoas que querem saber do seu produto, para depois transformar em venda. Então, primeiro você nutre essas pessoas, para depois falar assim, olha, você gostou de tudo isso que eu fiz? Então, eu tenho esses produtos aqui também. E as pessoas acabam comprando com muito mais naturalidade, do que você só bater na porta e falar, eu quero te vender isso. Exatamente. Por isso que eu falei, todo mundo tem que entreter e informar, não importa o que você venda, você vai precisar entreter e informar. Então hoje todo mundo é um grande comunicador, ou precisa ser um grande comunicador, seja lá o que for que você venda. Ok. E outra coisa, Ricardo, essa vinda aqui para Portugal, seria um estudo do mercado português, seria um... O que o Ricardo pensa aí para o futuro? Portugal está na... Olha, o que aconteceu? Foi muito engraçado, por causa do canal do YouTube, né, Ricardo Ventura Oficial, ou ricardoventura.tv, se você digitar no browser, Ricardo Ventura... Vamos deixar aqui nas descrições. ricardoventura.tv, ricardoventura.tv já vai cair direto no YouTube. Eu tive contato, eu nem esperava isso, com gente do mundo inteiro. Então, brasileiros com o mundo inteiro. Portugal, Alemanha, Estados Unidos, Japão, Argentina, África. E aí as pessoas, Ricardo, será que é possível trazer isso para cá? Eu falei, é possível. E a gente começou a conversar com essas pessoas. Então, é um início até empírico para entender como é que funciona, como a gente disse, não adianta trazer um modelo do Brasil para cá. Exato. Cada país tem sua cultura, cada país tem os seus, como eu disse hoje, suas crenças, suas regras não ditas, mas executadas, para expandir. E como você mesmo viu, eu fiquei muito feliz, você trata com brasileiros aqui em Portugal e viu que isso daqui é extremamente interessante para eles. Fantástico. Então, são produtos que eu posso ofertar no mundo inteiro, no mundo inteiro. Então, sim. Não só brasileiros, a interação dos portugueses hoje. Exatamente. Então, essas pessoas, por exemplo, quando a gente vê brasileiros fora do Brasil, normalmente, ou eles estão casados com os estrangeiros, ou eles estão vivendo já na cultura há muito tempo, e eles têm muitos amigos. E quando eles mostram o meu trabalho para os amigos, eles falam assim, nossa, que interessante, eu gostaria disso aqui. Hoje, praticamente a única barreira que você tem, mas é uma barreira ilusória, como eu até expliquei, seria do idioma. Mas isso você quebra com tradução simultânea. Então, por que a gente começou com Portugal? Porque é a mesma língua. Por mais que tenham palavras diferentes, gírias diferentes, estruturas diferentes, fica muito mais fácil para facilitar. Mas a gente já está com, por exemplo, Nova York mesmo, para ter tradução simultânea. Porque não tem como eu falar fluentemente inglês, espanhol, italiano. Você pode até se virar, mas palestrar é outra história. É outra história. Você conversar... Porque você tem que chegar... Você conversar é uma coisa. Você sair viajando pelo mundo é uma coisa. Agora, você palestrar para rapidamente dar exemplos e brincar e tudo mais... é outra história. Nada como a sua língua pátria, porque seu cérebro está funcionando. Com certeza. Então, Portugal foi não deixa de ser um teste, né? um piloto de como vai ser isso pelo mundo. Fantástico. E vai ser muito legal. Você viu que não importa. Me surpreendeu, como eu falei, me surpreendeu. Porque a neurolinguagem não importa, pode ser para o mundo inteiro. E qualquer cultura, é justo porque a neurolinguagem é exatamente isso. É adaptação, programação é isso, é adaptação. É como você se adapta rápido à pessoa que está na tua frente. E é possível isso, a gente viu aqui, é muito possível. Com certeza. Que bom. E Ricardo, para a gente encerrar, o bate-papo está maravilhoso, ficaria aqui como na palestra, né? Ficaríamos aqui por horas. Mas para a gente encerrar, que mensagem, queria que você deixasse uma mensagem para os brasileiros que vão nos assistir, que estão nos acompanhando e que estão se planejando para empreender aqui em Portugal. Levando em consideração esse mercado, o mercado diferente, a comunicação
tem que ser com mais cautela, com esse olhar, essa leitura anterior, né, essa pré-leitura. Queria que você deixasse uma mensagem para eles. Legal. É muito claro, para quando você está migrando para qualquer país, não adianta você levar simplesmente a parte comercial, a parte dos números, a parte dos resultados, o balancete, o seu plano, business plan, o seu plano de negócio. Você tem que entender a cultura aonde você está colocando o pé. Então é muito importante você estudar a cultura de verdade daquele país. O que aquele país já sofreu? Né? Qual foi a política que aquele país já teve? Né? Entender, já teve guerra, não teve guerra? Teve ditadura, não teve ditadura? Porque isso influencia os comportamentos. Se a pessoa é mais segura, se ela é mais solta, quais foram as influências, teve influências ou não? Então, além de você pesquisar, e tem que pesquisar o seu negócio, você tem que pesquisar as pessoas. Nenhuma empresa é feita sem pessoas, nenhum negócio é feito sem pessoas, nenhuma transação comercial é feita sem pessoas. Então não importa se você vende uma agulha ou se você vende um foguete para ir para a lua, quem vai decidir no final é uma pessoa, é ela que é assim, mas Ricardo, eu trabalho muito com planilhas de preço, com cotação. Mesmo assim, alguém fez aquela planilha, alguém vai olhar aqueles números, alguém precisa assinar o cheque, alguém precisa fazer a captação ali dos orçamentos. Então você precisa entender de gente. Quanto mais de gente você entender, mais sucesso você vai ter no seu negócio. Perfeito. Assim, pra gente aqui no canal está sendo fantástico. Normalmente as pessoas que eu trago é justamente com esse olhar muito técnico, né? Muito business plan, né? O plano de negócio. Exatamente. Meu plano está aqui, é perfeito. E é o que a gente mais escuta. Normalmente as pessoas, os empresários, né, que me procuram ou me mandam uma mensagem ou me procuram presencialmente lá na UAI, a preocupação é muito técnica. Né? Então, quando a gente tem a oportunidade de conversar com uma pessoa para chamar atenção a isso, né, o cuidado com a pessoa, né? Isso é simplesmente fantástico. Recomendo, gente, vou deixar aqui nas descrições todas as mídias do Ricardo para que vocês possam acompanhar. Quer deixar mais alguma coisa? Tem algum site específico, alguma coisa específica? Vamos para o Instagram. O Instagram a pessoa consegue mandar mensagem. É mais rápido, mais dinâmico. Mais dinâmico, é a mídia que mais a gente atualiza hoje. Então é @, né, que é do Instagram, o.ricardo.ventura. o.ricardo.ventura. Aí entra lá e aí você já vai saber de tudo que acontece. Os livros, os treinamentos, enfim. Tem cursos online, então, de qualquer parte. Eu tenho muitos clientes no mundo por causa disso, porque eu tenho muitos cursos online. Então as pessoas fazem à distância. Não importa. Vai ser uma boa oportunidade para vocês. Não importa onde elas estão, elas conseguem participar dos treinamentos online. Perfeito. Muito obrigada, Ricardo. Eu que agradeço. Só quero agradecer a sua presença aqui hoje. Continue nos acompanhando, gente. Já deixe o seu like, se inscreva no canal e não deixe de visitar